Deixa eu apresentar aqui. Pá. Começando? Ok, vamos começar. Bom, professoras, professores e coordenadores, quem for que assistir esse vídeo, nós aqui, integrantes, o Henrique Izzi, eu, Vinícius Ribeiro Santos Acorchini, e fala aí o nome de vocês. Bernardo Pereira Cubo. Arthur Augusto Feitosa. Davi Ribeiro Barbosa. Ok, e o Bruno Leonardo da Silva, que não está presente, igual o Henrique. Somos estudantes de TI e esse é o vídeo do nosso projeto do ano. O projeto da maquete. Aqui tá errado. Bem, a gente teve aí uma ideia de fazer uma maquete lá no início do ano e a gente vai fazer meio que uma recapitulação de cada bimestre, o que aconteceu, o que foi acontecendo, os problemas que aconteceram. E é isso que vai ser nosso vídeo. Vou passar aqui. Bom, primeiro bimestre. Primeiro bimestre a gente teve a ideia, né, de fazer uma maquete física em grande escala, usando impressões 3D, madeira, isopor e outros materiais, né? A ideia foi minha, eu, Vinícius. A princípio eu tive essa ideia mais porque eu queria meio que desenvolver essa habilidade de criar e desenvolver coisas e fazer um design, trabalhar com essa parte. E a galera foi meio que se juntando por causa para tentar meio que entender uma cidade. Eles queriam compreender a cidade. Então, daí no primeiro bimestre a gente pegou essas duas ideias, juntou e fez o que seria a ideia inicial do nosso projeto, que era montar uma maquete grande, ou tipo as que estão lá no prédio acadêmico 2, aqui tem uns exemplos, aqui tem outros. Mas a nossa ideia era fazer uma maquete nesse estilo aqui, para tentar entender como se formava uma cidade e etapas que estavam incluídas nela, assuntos como eletricidade, arquitetura e outros fatores. E no primeiro bimestre a gente ficou mais pela ideia mesmo. A princípio a gente também se dividiu em etapas, cada um ficou, tipo, a gente fez um período de pesquisas, cada integrante se encarregou de uma área da cidade, eletricidade, saúde, lazer, arquitetura e saneamento. Também o descarte de lixo e outras coisas assim, a gente meio que separou um tema para cada um e cada um foi pesquisando, fez resumos e tal, para a gente aprender um pouco mais sobre a cidade. A gente também pesquisou bastante sobre como fazer as maquetes, já que ninguém tinha noção dessa área, né, de produção. Então a gente pesquisou bastante vídeo e artigos assim falando com dicas de arquitetura, de maquete e tal, a finalidade das maquetes e outras coisas assim, e a gente expandiu bastante nesse primeiro bimestre. E só que daí os principais problemas do primeiro bimestre foi que justamente essa parte de expansão, a gente focou muito em expandir e deixar o projeto mais complexo, só que a gente não pensou muito em como desenvolver. Daí também teve a questão financeira, que tanto os materiais quanto as impressões iam custar caro, e daí disso a gente tentou pensar em outra proposta de construir a maquete, porque mesmo com materiais baratos, mais baratos, ia ser difícil desenvolver a maquete, porque justamente por causa que a gente pegou um tema muito abrangente e a gente estava meio que tipo focado muito em compreender a cidade e tal, e a gente ia ter que
desenvolver e fazer os detalhes com os conhecimentos que a gente fez. Então, meio que a gente optou por outra coisa, que foi a ideia de fazer uma maquete virtual, com softwares que a gente pesquisou por aí. Primeiro bimestre foi mais isso, a gente expandindo a ideia. Segundo bimestre. Bom, eu, Bernardo, vou falar do segundo bimestre. No segundo bimestre, como o Vinícius já disse lá no primeiro bimestre, a gente ia fazer uma maquete física, só que a gente teve que trocar para virtual, porque, né, muito caro fazer uma maquete física, né? Vamos concordar que madeira e impressão 3D é muito caro. Muito caro. Daí, muito caro mesmo. Daí, a gente, ao longo dessa troca, a gente teve vários problemas. Pode trocar. Peraí, primeiramente, ao longo desse problema, a gente tava procurando um software para a gente conseguir fazer a maquete, né? Virtual. Porém, a maioria dos softwares que a gente encontrava, os bons, na verdade, eram pagos. E os que eram de graça, a maioria era meio ruinzinha e tal. Só que a gente achou um que aparentava ser muito bom. E aí a gente achou o SketchUp, que é esse vermelhinho que tá aí na tela. É, o problema, outro problema, né, que a gente teve também ao longo desse segundo bimestre, foi que ninguém do nosso grupo todo sabia como usar esse SketchUp. Daí a gente não sabia quão longe ele conseguiria chegar, como ele Fica conseguiria, tranquilo, cara. Não se preocupa não. Você tá meio estressado. como ele conseguiria nos ajudar. E nisso tudo, porra, agora eu perdi. Desculpa aí. Nossa, esqueci. A gente ia falar, você estava falando sobre que a gente colocou uma pessoa para focar no Ah, é, SketchUp. verdade. Daí a gente não sabia de nada do SketchUp, então a gente fez uma votação. Bernardo? Caio. Ele mutou. Oxe, me mutei. Ué, Beleza. Ô, Isso aqui vai ficar de corte, mas deixa. Sério. vou colocar nos erros de gravação. Problema. Tá bom. A gente fez uma votação no grupo para ver quem queria que ia ser a pessoa que ia estudar esse SketchUp para nos ajudar a entender ele. E daí a gente votou, escolheu uma pessoa, essa pessoa foi, começou a estudar o SketchUp. A gente fez essa votação de uma pessoa também porque a gente também estava estudando umas principais coisas que tinham numa cidade, como a energia, o saneamento básico, saúde, as moradias, entre outras coisas, né? A gente estava estudando isso e essa pessoa que foi elegida para estudar sobre o SketchUp estava estudando para ver os limites dele. Nisso, é, isso foi o segundo bimestre que a gente fez só isso, só. Só isso. Esses são os problemas que a gente teve. Problemas que a gente também teve, problemas técnicos. O Vinícius teve um dia que a luz dele caiu. Dois integrantes não estavam em casa no outro dia de conversa. Um Que estava com foi microfone. no dia da apresentação É, do meio do ano. no dia da apresentação do meio do ano, aí aconteceu bastante problemas, né, no nosso projeto, ao longo do nosso projeto. Em resumo, a gente se enrolou para fazer a apresentação, mas como a nossa apresentação ia ficar para a segunda parte, depois das férias, a gente deixou para fazer os slides da apresentação durante as férias, mas a gente não conseguiu fazer nada porque problema de comunicação, pouca gente participando e tal. E daí a gente desenvolveu uma apresentação lá nos últimos dias, só que no dia da apresentação minha luz caiu, os dois integrantes não estavam em casa, um estava com o microfone ruim e outro não estava presente. E daí a gente meio que não apresentou. Isso mesmo.
E esse foi o nosso problemas e o que a gente fez no segundo bimestre. Bimestre. Bom, no terceiro bimestre, nós estudamos um pouco sobre arquitetura. Lemos um livro também que se chama A Cidade, da autora Ana Fanny, e pensamos em fazer uma cidade futurística, usando como base São Paulo. Porém, não ocorreu como nós esperávamos, e a gente não conseguiu realizar a criação da cidade. No terceiro, Essa ideia foi da professora Thaís, que era orientadora, né? sim. Ela deu a ideia de fazer uma cidade sustentável e tal, e a gente desenvolveu isso daí. Aí Né? também, no terceiro bimestre, criamos um cronograma de última hora, porém acabamos que não seguimos o que tinha nele. Pode pular para o próximo. Alguns problemas que a gente teve foi a participação de todos os membros do grupo. A gente teve muita dificuldade em comunicação e reunir todos os membros do grupo e todos participarem. Também ficamos muito desanimados e ocorreu que não conseguimos colocar nossa ideia em prática. Ok. Quarto bimestre. Bom, a gente viu a arquitetura com a nossa orientadora Thaís, como tratado dos distritos, né? Começamos a trabalhar a cidade futurista, uma ideia bem de última hora. Estudamos o terreno, relevo e hidrografia geral, principalmente de São Paulo, né? Que ia ser nossa referência para fazer a cidade futurista. Quer que eu passe? Pode passar. Bom, o quarto a gente estava bem desanimado com o projeto, apenas enrolando com pesquisas e mais pesquisas. Temos alguns livros, mas nada foi produzido. Foi basicamente isso. Passar aqui. Bom, resultado final. E como era esperado, nosso projeto ficou aberto, sem construção, agora no final do ano. Nossa proposta foi muito grande e diversas vezes reformulada, contudo em nenhum momento aplicada. Nosso principal problema ao longo desse ano foi a má comunicação do grupo, que afetou desde a estrutura do projeto até suas pontas. Também houve a falta da aplicação de metas, como orientada por todos os professores, mas que por causa da estrutura confusa do projeto, ninguém teve a disposição para aplicá-las. Esperamos poder levar esse aprendizado para os próximos anos e desenvolver melhor esse projeto no ano que segue. Basicamente isso. Ninguém quer adicionar alguma coisa, espero. Não, eu não tenho nada a adicionar, não. Não, não adiciona bem. Foi basicamente isso que a gente desenvolveu. Talvez a gente tenha esquecido de falar uma coisa ou outra, eu tenha ficado mal entendido, mas foi basicamente tudo isso que a gente fez durante o ano. Então, obrigado aos professores, ao orientador. Ao orientador, que é o professor Clóvis, e a orientadora, a professora Thais, por nos ajudarem, nos incentivarem, e foi isso que a gente fez no nosso projeto do ano. Obrigado por tudo esse ano. Deixa eu fechar a gravação. Obrigado, tchau.